Olá a todos, saudações no nome do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz de Cristo, graça e paz. Estamos começando mais um vídeo da série Os Segredos da CCB. Essa série é chamada CCB Sem Segredos. São 100 pequenos vídeos curtos, de 5 a 13 minutos, que tratam de curiosidades, coisas estranhas, fatos análogos, doutrinas esdrúxulas, comportamentos alienados, coisas boas e coisas curiosas que você não tinha noção de que aconteciam dentro da congregação cristã no Brasil. Também existem fatos que talvez você conheça, coisas que você talvez ouviu falar, relatos, e todos os tipos de fatos e experiências espirituais e algumas administrativas, tá? Este vídeo já vai tratar hoje da figura máxima da congregação cristã no Brasil. E quem é? O ancião. Você sabe o que é um ancião? Por que na congregação cristã no Brasil existem anciães? Como é o ministério do ancião? Quem criou ele? Para que serve? De onde que veio essa cultura? Você vai saber desde já neste vídeo, tá? Eu peço que compartilhe os vídeos, comente, relate, seja educado. Se você gostar do vídeo, você sinaliza que gostou. Se você não gostar, sinaliza que não gostou. Tem total liberdade, tá bom? Este canal aqui tem por base primária, evangelizar, fazer apologética, mostrar costumes bíblicos que são extra-bíblicos, né, não estão de acordo com as escrituras, e também alertar as pessoas quanto a fantasias e também a, vamos dizer assim, alienações religiosas, tá bom? Muito bem. Quem que é o ancião? Bem, se você já foi membro da congregação cristã, do ministério, ou você foi adepto, ou seja, de um povão, você sabe que o líder máximo da igreja é o ancião, que é a vez do pastor, do padre, do reverendo, né? É aquela figura máxima da igreja que vai atrás do púlpito pregar a palavra e administrar a igreja, né? É claro que nas igrejas ele costuma aparecer pouco, né? Quando a região é pequena, ele mora perto, geralmente ele se encontra na igreja. Mas se a região tem mais igrejas, ele vai pouco na igreja. Ele vai visitando algumas diferentes e passo aqui, passo ali. Às vezes na própria igreja comum dele, que é a igreja sede local dele, ele não frequenta muitas vezes. Que às vezes ele tem que administrar um setor maior. Primeira coisa, a congregação cristã no Brasil, ela disse que ela escolheu o título ancião para ficar diferente do pastor, evangelista e missionário. Para ficar diferente das outras igrejas, eles criaram o título de ancião, que seria para ficar diferente mesmo. Tá, essa é a explicação da congregação cristã. Existe uma outra vertente de pessoas que estão lá há 30, 40, 50 anos, e dizem que a explicação correta é porque seria um ministério apostólico, já que Paulo consultou anciães do povo. E também tem uma carta paulina em que o próprio apóstolo Paulo fala, eu, o ancião. Muito bem. Agora vamos para os segredinhos da instituição. Vamos lá. Primeiro, o mais engraçado é que o título ancião para cargo ministerial não existe. Não existe na Bíblia, no Novo Testamento. O que existia no Velho Testamento, eram funções dadas a pessoas muito idosas. Pessoas muito idosas que não podiam mais trabalhar na lavoura, na engenharia das construções de canais, irrigações, ou talvez nas construções civis. Então essas pessoas muito mais idosas, elas continham dentro dela um conhecimento técnico muito grande. E também tinham conhecimento prático, mas por causa da limitação física e da idade, eles se afastavam desses trabalhos pesados e ficavam na administração. E geralmente as pessoas mais sábias, o conselho dos sábios, eram chamados de conselho dos anciães. E não era admitido nas religiões lá antigamente, antes do Novo Testamento, judaísmo, paganismo, sumerianos, caldeus, hititas, egípcios, mesopotâmicos, babilônios. Não se admitia ancião com menos de 60 anos, ou, conforme o calendário deles, pessoas que tinham uma base mais ou menos com 60 anos, né? Porque às vezes o calendário é diferente, né? Já o título ancião,
significa velho, envelhecido, amadurecido. A Congregação Cristã do Brasil, ela utiliza esse título como se fosse presbítero, por causa de uma adaptação da língua portuguesa, que tem como presbítero, que é grego, que também tem uma variação, vamos dizer assim, latina, que é episcopos, né? Episcopado, episcopo e presbítero, o bispo. Então, para não usar bispo da Igreja Católica, existe presbítero. Mas presbítero é grego e ficava difícil de falar. As pessoas falam presbítero. Então, para evitar esse presbítero e falar bispo da Igreja Católica, o bispo, eles utilizaram o termo ancião. Só que essa aproximação, ela é vulgar, não é do latim clássico, é do latim vulgar, tá bom? Outra coisa, os movimentos que fundaram a Congregação Cristã do Brasil eram movimentos de italianos brasileiros. Italianos brasileiros e também italianos que vieram morar no Brasil, né? Descendentes italianos. E eles, antes de vir para o Brasil, tiveram contato com o Ministério de Reforma lá na Itália e também na Espanha. E esse movimento chamava-se Movimento de Irmãos. Não é o mesmo movimento dos irmãos, é movimento de irmãos. E que eram comunidades de base que se juntavam para falar do Evangelho e fazer um culto. Muito bem. E esse movimento de irmãos, que existia na Itália e na Espanha, ele foi altamente influenciado pelos adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, que eram células que foram para a Europa, que trouxeram os Estados Unidos a doutrina e foram para a Europa e começaram a se espalhar lá. Então as pessoas começaram a copiar. Então, assim como os testemunhas de Jeová e os primeiros adventistas tinham anciães, depois, com o tempo, eles abandonaram alguns títulos, mas bem lá no começo, os testemunhos de Jeová e adventistas tinham esses títulos. Os testemunhos de Jeová até hoje têm esse título, né, de ancião. Eles trouxeram para o Brasil esse cargo. E detalhe, esse cargo de ancião na Congregação Cristã do Brasil, ele não está ligado à idade, está ligado a QI, quem indica. Se você for filho de um ancião da Congregação Cristã do Brasil, parabéns! A sua carreira é grande. Rei morto, rei posto. Talvez você possa pegar essa coroa ainda nessa vida, o seu pai junto, ou talvez você espere seu pai morrer para assumir uma igreja. Existe um nepotismo no meio. Isso já foi deixado claro em outro vídeo. Mas o título ancião no Brasil, para a Congregação Cristã do Brasil, ele é muito mais um cargo administrativo de poder. De poder. E você vai ver anciães com 25 anos, 27 anos, 30 anos de idade, alguns com 35 a 40 anos, sendo ungidos anciães. Pessoas que têm filhos ainda antes da puberdade já estão sendo ungidos anciães, né? Na Congregação Cristã do Brasil, antigamente se ungia, hoje só se ordena. Põe-se a mão e ordena ele como ancião, declarando o cargo. Claro que para esse cargo ser passado para uma pessoa, para se tornar ancião, ele tem que passar pelo crivo do Conselho dos Anciães do Brasil, que não é o dos mais velhos. E existe em cartas circulares a teoria de que os anciães da CCB, que presidem a instituição, são os mais velhos. Não, não são os mais velhos. Isso é uma mentira. Tanto que eu conheço um aqui na região, que era um dos mais velhos do Brasil, e não apitava em nada. Não dava ordem em nada. Muito bem. Então você já sabe que ancião não é um título bíblico, ele é só um título extra-bíblico e também lá do passado, então não é um título cristão. Pode até ter escrito na Bíblia, mas não é cristão, é um costume lá dos povos antes dos judeus e também dos judeus, né? Era o conselho das pessoas mais velhas, o conselho dos sábios, né? No Novo Testamento, quando Paulo fala eu, o ancião, ele fala eu, o Paulo, o velho. A tradução Ferreira de Almeida fala ancião, mas o correto é Paulo, o velho, o homem mais velho, mais amadurecido, né? Quando ele fala juntou-se os anciãos do povo, a congregação diz que Paulo e os outros apóstolos ajuntavam os anciãos do povo. Claro, os anciãos do povo, dos costumes onde eles chegavam, eram a base da organização social. Era a base. Era através dos anciães que se juntavam um representante para levar ao governador, ao procônsul, ao rei, imperador e assim por diante. O faraó e a quem seja. Muito bem. Na Congregação Cristã do Brasil, os anciães, somente eles podem fazer batismos. E eles podem vetar
vetar funerais, cultos funerais. Eles podem vetar. Não, esse não vai ter culto funeral. Somente o ancião pode aprovar e desaprovar um funeral. Os anciães também, além de fazer batismo e desaprovar culto funeral, eles têm total domínio sobre os encarregados de orquestra, os regionais, e também tem total domínio sobre o diácono, cooperador oficial e cooperador de jovem. Ou seja, o ancião, ele é o manda-chuva da congregação. Detalhe, existe mais um segredo aí no meio, que talvez a pessoa não saiba. Os anciães da Congregação Cristã no Brasil, eles têm um conselho, eles se fundamentam no bairro do Brás, São Paulo. E digamos que uma massa de anciães se encontra no final do ano para fazer reuniões anuais. E não são todos que participam, não. Da reunião anual, vão todos. Mas depois disso, eles fazem reuniões secretas, no número máximo de 12 anciães. Aqui no Paraná, teve umas com 21 anciães. Mas geralmente não passa de 12. E desses 12, somente 6 anciães mais velhos do Brasil, né, que mandam. Só que esse mais velho não é idade e nem tempo de ancianato, né, nem tempo de episcopado. Esse mais velho é uma farsa. É uma farsa. É um engano, é um engodo. Quem manda são os anciães, dos 6 anciães, que têm parentesco com os fundadores proprietários do CNPJ. São os administradores da CCB. Às vezes anciães muito mais velhos e muito mais sábios ficam encostados no canto e não participam realmente do que acontece no jogo do poder da CCB. Vejam o caso, recentemente, dos casos do ex-ancião Samuel Trevisan, que ficou aí 28 anos na CCB como ancião, saiu, fundou uma dissidência e volta e não volta. Nesse caso aí, escandaloso da volta desse ancião da CCB. E se um ou dois dos líderes máximos desse conselho, desse microconselho de anciães, vetar o nome de alguém ou decidir alguma coisa, está decidido. Porque realmente ali é um jogo de poder institucional de famílias. Então hoje você assistiu esse vídeo curto sobre os anciães da CCB. E você descobriu que ele não é um título bíblico, ele não, no caso cristão, né? No caso do cristianismo, no Novo Testamento. Então ele não é um título bíblico, a questão de Novo Testamento, ele não é um ministério cristão, ele não é realmente para pessoas mais velhas, como é na Bíblia, né? Como se fosse um cargo dado à pessoa pública mais velha de uma região vila. Você descobriu que somente ele pode fazer batismo, ele pode vetar o diácono, vetar o cooperador de jovens, e aliás, ele pode apresentar um novo cooperador e um novo cooperador de jovens no lugar daqueles que ele vetar ou que ele cortar. Além disso, o ancião também tem poder total sobre a orquestra, sobre a administração e sobre todos os templos da região onde ele atende, tá bom? Então o ancião da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, ele é o manda-chuva da congregação. Ninguém manda mais que o santo ancião. Tá bom? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você já sabia dessas informações, é a título de curiosidade, tá bom? Se você não sabia, fica sabendo aí que o cargo mais almejado da congregação é o de ancião. E para chegar lá, meu amigo, ou você tem que ser muito amigo dos chefões, ou você tem que ser filho de ancião. Graça e paz a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, Os Segredos da CCB.